7 minutos, 12 graus a temperatura em Veranópolis nesta manhã de sábado, dia 16 de agosto de 2025. Obrigada aos ouvintes que interagem conosco. Estou devendo aqui um bom dia para vocês que estão conosco, falando aí, inclusive da nossa trilha sonora. E agora nós vamos falar sobre poder executivo no nosso tradicional Papo de Gabinete, e hoje nós recebemos por aqui o vice-prefeito que conversou conosco nesta semana também, João Guilherme Mazeto. Um bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, Ale, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Veranense. Como de praxe e de costume, é sempre uma satisfação conversar com a comunidade veranense através desses microfones nesse importante espaço que é o Papo de Gabinete. E um bom dia também para a secretária de Saúde, Evelyn Kasmirski Rangetti. Bom dia, Dani. Bom dia, Ali. É um prazer, então, fazer parte desse momento do Papo de Gabinete, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande e assim a gente consegue passar todas as ações que a Secretaria de Saúde está fazendo também. Então vamos neste primeiro bloco, Evelyn, falarmos sobre essas ações, alguns dos destaques, e sempre lembrando os nossos ouvintes que eles podem ir nos mandando as perguntas aqui no 999775033, que no próximo bloco a gente vai direcionando esses questionamentos. Mas então vamos para os principais destaques aqui da Secretaria da Saúde. Isso mesmo, então a gente fica à disposição, qualquer dúvida que tiver, vamos esclarecer, né? Então, a Secretaria de Saúde, ela é muito ampla, isso já foi falado, né, em vários momentos aqui também. Nós temos muitas áreas de abrangência na Secretaria de Saúde. Então, uma delas é a questão do canil municipal, né? Então, muitas pessoas até nem sabem que faz parte da Secretaria de Saúde e muitas pessoas têm nos questionado durante esse ano, né, Mazeto, sobre se vai ter castrações, como é que vai ser, se nós vamos ter uma ação. Então, nós recebemos uma verba, e então tá para finalizar esse edital, já está para ser publicado provavelmente nessa semana, para a gente oferecer as castrações. Nós vamos abranger principalmente as fêmeas de todos os seus portes, né? Fêmeas, cadelas e gatas, né? No edital já vai estar também previsto que, se por acaso nós não tivermos fechado o número de cadelas, nós vamos abranger para os machos. Então, com certeza, esse valor que nós recebemos de R$100 mil vai ser muito bem aproveitado. E assim que o edital sair, que nós tivermos os prestadores credenciados, nós vamos estar divulgando os critérios, todas as formas de participar desse edital, desse benefício, né, que a Secretaria de Saúde está promovendo de castrações dos animais. Certo? Nós conversamos, inclusive, nos últimos dias com a ONG Instinto Coruja sobre justamente a importância da castração, né? Então, que bom que a gente tem novidades nesse sentido e estaremos, é claro, atualizando todas essas informações. E já que estamos falando sobre animais, na segunda-feira nós tivemos uma reunião, então importante reunião com a ONG Instinto Coruja, para tratar sobre a questão do canil municipal e dos repasses, e foi nos informado então que, com os valores alcançados durante esse ano pelo município e principalmente também pelas emendas impositivas dos vereadores, o canil hoje trabalha com um pouco de estabilidade financeira. Então isso é importante porque vinha há vários anos com ações, com rifas para poder sustentar e conseguir manter as atividades do canil, e hoje o município praticamente em quase sua totalidade custeia isso, porque é uma responsabilidade do município a causa animal. Também estamos com várias apurações e denúncias no setor do meio ambiente, daí em conjunto com a saúde, da questão dos maus tratos, e a ONG também está participando de algumas ações com relação a isso. Fizemos várias visitas, vários pontos foram verificados, e principalmente dando assistência às famílias. Então é um trabalho muito importante, e a causa animal também é importante e precisamos estar atentos. Com a ação da castração, nós vamos resolver também um problema de superpopulação, que acho que é o grande gargalo do canil municipal, que hoje tem tantos animais, é porque no passado não se pensou em ações de castração efetiva dos animais de rua. E hoje, então, já com essas atividades, com o levantamento dos agentes de saúde e com toda essa organização, o chamamento público que sai na próxima semana, nós vamos tentar também minimizar os efeitos dessa população de animais que a gente tem pela cidade. Esse assunto, maus tratos, sempre chama a atenção. A gente pode, talvez, repassar mais alguma informação do que tem sido acompanhado? Nós acompanhamos bastante casos de situação de vulnerabilidade das famílias, principalmente não é a questão de maus tratos, porque o maus tratos contra os animais, ele configura o dolo, que é a ação, a vontade de maltratar o animal. Nós temos uma questão cultural aqui na nossa região, que isso é importante frisar, que
que vem de gerações do nono, do pai, de que o animal ele tem que ficar no pátio, ele tem que ganhar o resto de comida, e isso não configura maus tratos, porque é a cultura de tratar o animal. Não há o dolo de deixar o animal sem comida, sem água ou amarrado. É uma questão cultural e que a gente precisa entender. Muitos dos casos que a gente recebe na Secretaria de Governo, no Departamento de Meio Ambiente e da Saúde, juntamente com a Evelyn, são casos desse tipo, que as pessoas não conseguem entender essa questão cultural. Existem algumas questões onde há o dolo, sim, de maus tratos, mas daí isso é apurado na esfera penal, que daí a delegacia, a brigada militar apura essa questão. Na parte administrativa, a gente verifica o local, verifica se de fato há dolo ou auxilia com as famílias com relação a isso. Chegou um questionamento, eu sei que as informações mais detalhadas vão ser divulgadas, mas se tem alguma ideia, Evelyn, de quais serão os critérios dessas castrações? A gente sempre vai, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, avaliar a questão de vulnerabilidade, né? A gente sabe que vai dar preferência para essas famílias que não têm realmente condições de fazer uma castração. Hoje a gente sabe que castração de fêmeas, principalmente, tem um valor mais agregado. Então, inicialmente vai ser feita essa apuração e, em conjunto com a ONG também e outros parceiros, eles têm algumas já famílias que eles sabem que realmente têm essa necessidade. Então, principalmente a questão social, alguns cães de rua, mesmo tem alguns cães que ficam, comunitários, algumas cadelas que ficam rodeando, dá comida aqui, dá comida ali, o pessoal cuida, também vão ser dado prioridade para que isso não tenha esse aumento populacional de cães, né? E alguns outros critérios, mas assim, questão de peso não vai ter, né? Nós tínhamos no passado algumas limitações de peso, isso já foi feito uma abrangência maior para que nenhum cão fique fora, né? Se uma cadela tiver qualquer porte, vai ser, e tiver essa necessidade, vai ser castrado, mas principalmente essa questão de questão social a gente vai levar em consideração em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a ONG também, que está bastante a par dessas famílias com necessidades, mas a gente já vem ao longo do ano coletando interesses, né? Então chega na Secretaria de Saúde, também em outros pontos, pessoas que têm intenção, e esses nomes já estão sendo apurados para a gente entrar em contato e verificar a necessidade, né? Então, falando sobre programa de castrações que teremos... E é importante, só Dani, para complementar e concluir esse assunto, nós temos 100 mil reais de uma emenda que é do Bibo Nunes, que vai ser utilizada para isso, e nós já pretendemos, após exaurir os recursos dessa emenda, buscar o castramóvel daí para nós fazermos a castração de machos daí. Uhum. Então, a prioridade agora inicial são as fêmeas, justamente porque precisa uma clínica, precisa uma anestesia geral, precisa todo um procedimento. E daí depois nós iremos para a parte do castramóvel para os cachorros machos daí. Então, cachorros, gatos, né? Animais machos. Então, atualizando essas informações, que inclusive nós tínhamos perguntas por aqui, né? Já estava anotado para falarmos no sábado sobre isso, então que bom que já falamos sobre esse assunto. Temos também outras questões que a Evelyn separou aí para a gente destacar relacionadas à Secretaria de Saúde. Isso aí, temos várias ações, né? A gente vai trabalhando ao longo do ano e aí agora elas começam a aparecer, né? Porque realmente tudo tem uma questão burocrática que a gente vai... juntando para agora efetivamente colocar em prática. Então, nós temos, isso já foi falado na semana passada pelo prefeito Cristiano, nós também ganhamos uma emenda de 480 mil reais, o deputado Danley, e então isso já passou por todos os processos burocráticos de contratos e aditivos, e agora sim já está efetivamente iniciando o chamamento dessas pessoas para as compras que a gente teve. Então, o que a gente comprou? Cirurgias de catarata, né? Lembrando, assim, essa parte toda de que a gente depende dos prestadores, nem sempre a gente vai comprar e a gente vai conseguir comprar para a semana que vem. Então, nós temos que lembrar que a gente depende... Por exemplo, cataratas são realizadas em Nova Prata. A gente depende da disponibilidade de Nova Prata de ter a vaga para fazer essa cirurgia, mas serão compradas 90 cirurgias de catarata. Aparentemente será zerada essa fila. Né? Então, isso vai ser bem importante. Outro exame que muito é falado aqui, que são as ressonâncias magnéticas, né? Então, uma informação bem importante que o setor de regulação nos passou, as ressonâncias magnéticas do ano de 2025 começaram a ser chamadas neste mês, em agosto. Então, só em agosto a gente conseguiu começar
para realmente encaminhar os pedidos que foram feitos em 2025. E agora, com essa compra de 300 ressonâncias, então a gente vai zerar essa fila de 2025 para que depois, nos próximos meses, com as cotas que a gente já tem mensalmente, a gente conseguir sempre estar liberando conforme a nossa cota, não ter coisas reprimidas. Então. Importante frisar, só para complementar o que a Evelyn fala, a questão dos 8 meses, né? O pessoal ia com uma ressonância lá, por exemplo, no mês de julho, fazer o agendamento de uma ressonância, o pessoal provavelmente vai demorar 8 meses para ser chamado em virtude de que só tinha aquela cota mensal que podia ser gasta. Então, com o aporte dessa emenda do Narley, que veio contribuir na saúde do município, a gente consegue pegar toda essa demanda reprimida de janeiro até agosto, e porque nós ficamos de janeiro a agosto atendendo as ressonâncias de 2024 que estavam reprimidas na fila. Então, agora a gente consegue zerar e iniciar novamente, daí com a cota mensal a gente consegue dar a volta, né? Isso aí, para o pessoal entender também, ressonância é um exame às vezes mais rápido, mas que os prestadores conseguem até fazer no turno da noite. Então, é mais fácil da gente agilizar essa fila. A catarata, ela é diferente, né? Tem um procedimento que exige um preparo ali do profissional médico, do local. Então, por isso, talvez que tenha um pouquinho mais de tempo, mas os pacientes serão chamados, né? Então, além disso, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, tomografia, consultas de oftalmologista e traumatologistas. Por que a gente escolheu essas? Porque aquelas que tinham a fila maior, mais reprimida. As outras a gente consegue mais rapidamente estar sanando esses pedidos. Mas essas foi a apuração que a gente fez e eram as demandas mais reprimidas. Por isso que com esses 480 mil, então a gente vai conseguir, né? Eu espero que daqui, no máximo, 1 mês e meio, a gente venha aqui e diga, zerada essas filas, agora só chegando os pedidos novos a gente vai estar dando sequência. Isso é uma alegria muito grande para a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que é uma demanda que o pessoal realmente nos procura bastante, né, Mazito? Outra coisa importante que eu queria passar para a comunidade, né? A Veranópolis vai receber agora no dia 20 de agosto. Dia bom, né, Mazito? Dia do meu aniversário. A gente já falou semana passada, tá? Do teu aniversário, é uma data muito esperada, né? Então, no dia 20 de agosto, em Porto Alegre, o município de Veranópolis, entre outros municípios também, mas nós fomos agraciados, então, com o reconhecimento do município amigo da vacina. Então, vamos ter representantes da Secretaria de Saúde em Porto Alegre para receber esse reconhecimento. E por que Veranópolis foi um dos municípios escolhidos? Porque nós tivemos um destaque na ampliação de oferta de vacinas. Pelas ações que foram feitas, pela ampliação do horário estendido, que também teve em alguns momentos a abertura de vacinas. Então, isso nos deixa muito feliz também, pois a gente sabe que a vacinação, quantas vezes viemos falar durante esse ano, é um fator de proteção muito importante. Então, nós vamos receber esse reconhecimento em Porto Alegre. Então, parabenizar também o setor de vigilância epidemiológica e todas as meninas, né, que aplicam vacinas nas ESFs, no posto central, que se dedicaram para que a gente recebesse esse reconhecimento. Outro ponto muito importante da Secretaria de Saúde é na segunda-feira, dia 18 de agosto, teremos a inauguração da farmácia solidária. Então, já está aparecendo aí nas mídias, né, esse programa ao qual Veranópolis se credenciou, né? Temos já um projeto de lei que passou pelos vereadores para aprovação e muito bem foi acolhido por eles. Do que se trata esse programa? Se chama Programa Solidário, né? É um programa do governo, onde a gente apenas informa que vai fazer parte e a gente vai estar recebendo doações de medicações, seja de pessoa física, seja de empresas, para que num critério de seleção feito pelas farmacêuticas, avaliando, né, validade, tudo, importante, se as pessoas puderem já levar os medicamentos dentro da validade, melhor, mas também se não estiverem dentro da validade, temos o local de descarte na própria farmácia, né, porque a gente sabe que as medicações também têm que ser descartadas de uma forma correta e não no lixo comum, mas essas medicações, por exemplo, tomou um antibiótico ou qualquer outra classe de medicamentos e não precisou tomar tudo, para não deixar lá na sua casa.
chegar a vencer ou se automedicar, que a gente sabe que isso não é indicado, deixe na farmácia municipal, que agora temos esse programa Farmácia Solidária, né, o Solidari, e onde a gente vai fazer esse controle, e qualquer pessoa que chegar lá com uma prescrição médica, né, sempre com prescrição médica, a gente vai, por exemplo, talvez a farmácia não tenha aquela medicação disponível, mas dentro de uma doação, se tenha, a gente pode estar ampliando essa oferta. Então, nós vamos estar fazendo essa inauguração com muita dedicação também do setor de farmácia, que faz parte da Secretaria de Saúde, na segunda-feira, ampliando, então, essa oferta de medicações. Isso também é uma ação muito importante e eu tenho certeza que só vem a agregar para que a gente cada vez mais busque essas doações e consiga ofertar ainda mais medicamentos. Né? Só para complementar, nós tínhamos em Veranópolis um programa voluntário, né, da dona Laura Generali, que ela fez por vários anos a campanha do remédio, né, e depois, infelizmente, com o passamento dela, a gente se perdeu essa campanha importante, que era uma campanha voluntária realizada pela comunidade. E agora, com esse programa do Estado, e principalmente com a vontade do município em aderir e realizar em âmbito municipal, a gente retoma essa questão da antiga campanha do remédio, mas é uma coisa permanente. Então, os 12 meses do ano vai acontecer, as pessoas podem ir ao posto de saúde, ou à farmácia central, com os seus remédios que não utilizam mais, e daí passar por essa triagem das farmacêuticas, e principalmente isso ajuda, né? Uma corrente de solidariedade num aspecto tão importante que é o medicamento, né? A gente sabe, às vezes, da dificuldade em adquirir os medicamentos, então isso a gente pode ter uma corrente de solidariedade. Já que estamos falando sobre farmácia, há alguns meses foi realizada uma enquete pela prefeitura relacionada à localização da farmácia por conta da demanda de algumas pessoas, né, de ser num local um pouco mais distante do posto de saúde, pessoas que talvez não têm carro, enfim, né, ou estão com crianças e tal, e falaram sobre essa situação. Tem alguma previsão, alguma ideia de mudança de local da farmácia? Essa necessidade, essa compromisso, né, não foi esquecido, né, mas nós já localizamos a sala, na verdade, e estamos esperando aguardar essa parte documental aí de elaboração, de regularização do imóvel, porque ele precisa passar por um processo de regularização para depois efetivar a troca. Como depende da parte burocrática, a gente não pode presumir quantos meses pode demorar, porque envolve cartório de registro, regularização do imóvel, então, mas nós já temos o local muito mais próximo do posto de saúde, em um local amplo, que depois também vai servir para uma outra possibilidade que a gente está pensando aí nos próximos meses, vamos divulgar. A gente pede, então, a compreensão, né, e a paciência da população também, porque depois, passada também toda essa parte burocrática, de documentação, a gente também tem todo o planejamento de mudança. Então, também isso leva um tempinho, né? Então, por isso a gente só pede essa paciência, e assim que nós tivermos novidades mais efetivas no sentido de prazos, aí a gente vai estar comunicando todo mundo. Assim. Sim, claro, porque não faz tanto tempo, né, que a farmácia mudou de local. A gente sabe que esse local aqui tem uma estrutura muito superior ao que era antes, né, muito mais espaço, mas justamente tem essa questão da localização, né, que impacta para algumas pessoas. Então, vamos seguir aguardando novas informações. Mas a ideia da administração é ter um local igual ou melhor em termos de estrutura, espaço físico, só um pouco mais próximo ao posto de saúde. Não vai ser na mesma rua, na Rua Pinheiro Machado, não vai ser próximo, uma quadra, duas quadras aí do entorno do posto de saúde, e também uma parte bem central da cidade, justamente para que a gente possa ter essa centralização e daí evitar que as pessoas despendam recursos. Muitas vezes, a gente acompanhou isso durante a nossa caminhada, que as pessoas saíam do posto de saúde e precisavam pegar um táxi para ir até a farmácia central para buscar o medicamento. E às vezes o valor do táxi era superior ao medicamento que era fornecido pela secretaria. Então, temos essas questões, mas estamos trabalhando para resolver essa situação também. Muito bom. Falando então sobre a questão da farmácia central. Perguntas que vão chegando aqui, pessoal, podem nos mandar e nós vamos depois no próximo bloco responder todas as perguntas, as colocações por aqui. Vamos ver se a Evelyn tem, assim, tinha uma lista grande ali de assuntos, eu não sei em que ponto da lista nós estamos, mas vamos lá. Eu acho que uma coisa importante só de reforçar, o prefeito também falou na semana passada sobre a implantação de um novo sistema de saúde. Então, isso eu também gostaria de reforçar, porque vai ser um trabalho muito importante, de muito orgulho para a gente, né? Daqui uns meses,
está fazendo a divulgação de novas implementações. O que a gente já tem hoje? Nós já temos implantado esse novo sistema na farmácia municipal, onde brevemente nós vamos estar divulgando um portal de transparência, um link que vai estar disponível no site da prefeitura. A gente ainda está em construção desse link, onde, por exemplo, qualquer pessoa... Hoje nós já temos um documento que é um link que já é disponível, que é o REMUME, que são a relação de medicamento, municipal de medicamentos, mas ele é mais difícil de procurar. A gente sabe que aquelas medicações podem estar disponíveis, mas a gente não sabe se elas estão em estoque, porque a gente pode ter essa medicação como direito, mas talvez não tenha em estoque por vários motivos. Então, com esse sistema, qualquer cidadão vai poder clicar lá e digitar e saber se essa medicação está... Você vai ter remédio no posto. Isso. Então nós já vamos para facilitar também a vida das pessoas, a pessoa, ao invés de se deslocar até a farmácia e às vezes chegar com uma negativa de que esse remédio não está disponível, ela consulta e depois só vai até a farmácia retirar. Porém, então, mas também já estamos trabalhando porque essas faltas não aconteçam. Né? Isso a gente trabalha, as farmacêuticas trabalham fielmente para que isso não aconteça. Porém, pode. Né? A gente não sabe a procura, às vezes a procura é a mesma de uma medicação só e pode acontecer a falta. Isso acontece até nas farmácias particulares, exatamente, né? Às vezes. Ou por falta de entrega de fornecedor. E depois isso é uma questão de logística, né? A questão do medicamento, ela precisa de uma logística de entrega que às vezes acaba atrasando ou por N fatores não chega na hora desejada e às vezes falta mesmo. É natural que aconteça, mas é como tu mencionou, até nas privadas, onde a gente tem que comprar o remédio, às vezes não tem aquele que a gente precisa, né? E assim, e outra questão da farmácia, que depois quando esse sistema for ampliando a sua instalação, toda a secretaria vai ser baseada nesse sistema. Por exemplo, o médico, isso foi o que o prefeito falou, o médico, na hora de prescrever a sua medicação, ele vai prescrever e ele já vai saber se esse medicamento tem na farmácia também. Daí talvez ele já faça a troca naquele momento, né? Então, isso vai ser muito bom para o profissional médico também saber. E a nossa ideia é que, ao fazer a prescrição, e tendo na farmácia municipal, essa prescrição já está, isso conectado, caia diretamente na farmácia e não precisa nem o papel. O paciente vai chegar na farmácia, vai falar o seu nome, a atendente de farmácia vai digitar, já vai ter a sua prescrição, já vai entregar a medicação. Isso também a gente vai ter um controle de custos, né? Porque hoje ontem estávamos, o pessoal ali da tecnologia, TI e inovação, estava passando a quantidade de gastos que nós temos com impressões. É um gasto exorbitante. Então, isso a gente vai estar também reduzindo os gastos públicos com a questão de impressão, porque depois essa prescrição vai para o lixo. Sim. Né? Então, isso também vai ser. Então, a farmácia já está com esse sistema implantado. O setor de transportes está com esse sistema implantado e que também na área de transparência vai conter um link onde você vai ter lá transportes, você vai saber qual foi o horário que aquele transporte saiu, qual é o motorista, quantas pessoas tinham dentro daquele veículo. Então, a gente também consegue ali acompanhar, até porque o pessoal não imagina o que é... Quantas viagens são feitas. Quantas viagens são feitas. Em torno de 10 a 11 viagens por dia, né? E além das nossas viagens para consultas, exames, o que a população tem que lembrar também, que é mais uma função do nosso setor de transportes, são as transferências para as UTIs. A ambulância hoje, que UTIs ou transferências intra-hospitalares são de a ambulância e o motorista são de responsabilidade do município. Essa madrugada, o nosso coordenador do setor de transportes me mandou que 2 ambulâncias foram para transferências de vaga de UTI. Então, nós, também temos isso. Nos próximos dias também teremos novidades com relação à ambulância também. É verdade. Então, novidade muito importante. Muito importante. Já vou anotar aqui. Então, temos o setor de transportes já com esse setor, com esse programa implantado, e temos o CAPS também, que era um setor que já usava o antigo sistema, por isso a gente já fez a implantação no CAPS. Quais são os próximos passos? Todo o setor de regulação, que é bem complexo, não vou começar a falar sobre isso, porque senão eu posso ficar uma manhã inteira falando, mas a gente vai ter também mais transparência, que é o que a gente quer. O objetivo da implantação desse sistema é transparência e agilidade. Então, para que a gente tenha uma forma também de saber, o próprio paciente saber mais ou menos em que lugar ele está na fila, né? Não precisar ir até a secretaria, às vezes, e depender de alguém lhe atender para saber, porque a maior parte das informações que a gente
precisa ofertar durante a semana são essas. Como é que está a minha cirurgia? Como é que está meu exame, né? É isso aí. E isso hoje a gente tem que ir lá procurar no papelzinho. É bem burocrático e até nem sempre seguro. Então, nós vamos ter tudo informatizado. E o que o prefeito falou na semana passada, e que eu quero deixar claro, é que sim, o nosso plano futuro, um futuro muito breve, principalmente exames de sangue, raio-x, que são exames mais simples, quando o médico prescrever esse exame lá na unidade básica, na SF, o paciente já saia com esse exame autorizado, não precisa passar pela Secretaria de Saúde, mas isso ainda não está acontecendo. Vai ser implantado nos próximos meses aí, porque a gente precisa de toda uma alteração de fluxo do sistema e principalmente de organizar. Então, nos próximos meses, quando tiver implantado efetivamente, a gente comunica a comunidade, que daí também vai ser... E daí nas consultas também, obviamente, as pessoas vão ser comunicadas que isso começou a acontecer. Isso vai ser iniciado por toda a nossa regulação municipal, que são tudo que é feito aqui dentro do município, para posteriormente nós termos uma interação com os sistemas do Estado. Quando a pessoa procura o setor de regulação e as informações é assim, está no sistema, tem que esperar o sistema, tem que esperar o Estado. O que é isso? É o nosso sistema GERCOM, que é o Estado que faz a análise de se esse paciente é mais prioritário do que esse, por critérios que estão lá descritos no prontuário do paciente. E é por isso que a gente ali sim fica com as mãos atadas. Quando se trata de procedimentos ou consultas, exames que são de competência do Estado, o GERCOM que regula. Então, isso fazem uns 2 anos que começou a funcionar efetivamente no estado do Rio Grande do Sul e tirou das secretarias da saúde dos municípios a autonomia de fazer o gerenciamento das consultas, de exames. E isso acabou acarretando uma situação que as pessoas, às vezes, na ânsia e na necessidade, porque ninguém procura a Secretaria da Saúde quando está bem, você procura quando tem algum problema de saúde. Nos procuram e solicitam o que dá para fazer. Infelizmente, o caminho sempre é que o médico que solicitou o exame, ou o médico do posto de saúde, alimente mais esse sistema para que os técnicos do Estado, que são os técnicos do GERCOM, possam avaliar novamente a questão ou passar na frente, não, mas agendar a consulta, isso pelo grau de necessidade ou não. Então, é uma questão que isso transferiu toda a responsabilidade para o Estado. Para nós ficamos com as mãos amarradas e nós não conseguimos entender o funcionamento, né? Esses técnicos são pessoas contratadas pelo Estado que avaliam o que está escrito no prontuário do paciente e a necessidade do exame. Então, tem essa questão que falta, esse contato mais pessoal, que às vezes poderia auxiliar nessa questão, mas infelizmente é o sistema e nós temos que respeitá-lo. Isso, e a gente tem que lembrar que há um estado inteiro, ou às vezes uma região inteira, procurando aquele serviço. Então, por isso, às vezes, dá demora e a gente entende as pessoas, né? E a gente está sempre à disposição para explicar o que for necessário, mas, infelizmente, isso nos deixa de mãos. A mesma coisa acontece com as internações, né? Nós temos uma dificuldade enorme. Pessoas estão aguardando no hospital comunitário há vários dias, por exemplo, uma vaga no Hospital Tacchini para procedimento. Nós tivemos um caso, por exemplo, há alguns meses, em que a Justiça, o fórum daqui, através da doutora Vanessa, juíza, determinou que o paciente fosse levado ao Hospital Tacchini e o hospital esperasse com a ambulância na frente até o hospital providenciar uma vaga, dada a demora na transferência, mesmo com decisão judicial, com determinação para o município comprar a vaga, o hospital não estava fornecendo. E isso também a gente percebe, então, a dificuldade, às vezes, com os prestadores de serviço, porque tudo é pago, tudo é comprado, ou seja pelo SUS, ou seja com recursos próprios do município, tudo acarreta em gastos que as pessoas poderiam, principalmente os prestadores de serviço, poderiam ter uma flexibilidade um pouco maior, mas às vezes só com determinação judicial é que isso acontece. Estamos falando com o vice-prefeito João Guilherme Mazeto, com a secretária de Saúde aqui de Veranópolis, Evelyn Kasmirski Ranguetti. Agora são 9h56. Esse é o nosso Papo de Gabinete. Nós vamos para um rápido intervalo. Você pode enviar as suas perguntas não só sobre Secretaria da Saúde, mas sobre o Poder Executivo num geral, que nós seguiremos com o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Supermercado Frasul, você já é de casa. Em Veranópolis e Vila Flores. Identifica. Você está ouvindo a tua Rádio Veranense, 107.5 FM.
Quer encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? Supermercado Frasul. Produtos alimentícios, açougue, padaria, bebidas, frutas e verduras, bazar, utilidades domésticas e muito mais. Aqui tem tudo pertinho de você. Supermercado Frasul. Você já é de casa. Veranópolis e Vila Flores. Atenção, empreendedores. Cuidar da saúde é reter talentos. Hoje, o colaborador quer mais do que salário. Ele busca bem-estar e segurança. Com o Plano de Saúde Unimed, sua empresa mostra que se importa de verdade. Conheça as soluções empresariais da Unimed Vale das Antas. Ligue 3242-0000. Enxergar bem é essencial e com estilo é melhor ainda. Na Ótica Furlani você encontra lentes Varilux, Zeiss e Roya com até 50% de desconto. E tem mais, relógios com até 25% off para marcar o seu tempo com elegância. Mas corre, é por tempo limitado. Ótica Furlani, na Júlio de Castilhos 630, Sala 2, Centro de Veranópolis. Pizza a metro, servida na Pedra Quente, no restaurante da Praça 15. Experimente, são mais de 30 sabores para o seu bom gosto. Telefone 3441-7446. Restaurante Dom Vital, diariamente ao meio-dia com buffet em quilo e livre. Grelhados, pratos quentes, saladas e sobremesas. Às quartas, sábados e domingos, churrasco e mais delícias. Reservas para festas, aniversários e casamentos pelo telefone 3441-2044. Serrana Consórcios. Aqui você realiza o sonho do carro novo ou usado sem taxas de juros. E mais do que isso, você investe suas economias para realizar seus projetos com a força de quem compra à vista. Tudo com a segurança de uma empresa especialista em consórcios há mais de 4 décadas. Site www.serranaconsórcios.com.br. Serrana Consórcios, unindo sonhos a grandes investimentos. Fone 3441-1281. Perfil Gaúcho, variedade em indumentárias para o gaúcho e para a prenda, botas, bombachas, chapéus, camisas, alpargatas, guaiacas, lenços, vestidos, cuias, bombas e todos os acessórios para chimarrão, facas, artigos para churrasco e linha de selaria. Perfil Gaúcho, estamos na Rua Flores da Cunha 777, telefone 981261157 em Veranópolis. Aguardamos sua visita com aquele chimarrão. A Arte Sonhos preparou toda a linha de edredons, mantas, cobre-leitos, lençóis de soft e muito mais. Tudo com a qualidade e as condições de pagamento que só quem fabrica pode oferecer. A Arte Sonhos, na Júlio de Castilhos, em Veranópolis. Pai, faz meses que o senhor instalou esse ar-condicionado com a Rudtec. Já agendou a higienização dele? Como assim, filho? Com a higienização em dia, o ar fica limpo e o aparelho não perde eficiência. E ainda a Rudtec dá de brinde uma pastilha para o ar-condicionado. Vou ligar agora mesmo na Rudtec, 99112-5195. É isso aí. Na Rudtec, o serviço é de qualidade. Este ano, a Chevrolet completa 100 anos no Brasil. E nós, da Preto Veículos, te convidamos para conhecer os lançamentos 2025. Além disso, contamos com serviços especializados e diversas opções em veículos seminovos. Estamos localizados às margens da BR-470, em Veranópolis, ao lado da Casa Sareta. Nosso contato, 54-3441-6116. Preto Veículos, 80 anos de tradição Chevrolet. Olá, aqui é a doutora Nicole, da Clínica Oral Unique Veranópolis. Neste mês de agosto, em homenagem aos pais, além de condições e preços super especiais, vamos sortear 2 lindas camisetas, uma do VEC e a outra do União Castilhense. Todos os pais que vierem para a clínica fazer uma avaliação estarão concorrendo. E todos os pais que indicarem alguém para a avaliação também estarão concorrendo. Agende logo sua avaliação pelo fone 21460474 ou pelo WhatsApp 992645650.
Você tem filhos pequenos ou adolescentes e está com dificuldades de relacionamento ou em estabelecer limites? A psicóloga clínica Sara Maranho, pós-graduanda em Psicologia da Parentalidade, pode te ajudar a ter uma relação mais saudável e harmônica. Marque uma consulta pelo fone 54 999 18 18 39 ou siga @Sara Maranho Psi nas redes sociais para saber mais. Ciao, comadre, eu tava com uma dor nas articulações, mal para tudo e cantoi. Fui na Viva Farma farmácia e lá eles me indicaram o colágeno tipo 2. Comecei a tomar, me passou tudo as dores. Agora sim, Lauro que é uma beleza. Vai Ancati, na Viva Farma farmácia, eles te atendem bem. E o telefone é o 3441 7979. Proteja a sua saúde e de quem você ama na Clínica de Vacinas do CVD. Junto à Clínica Nossa Senhora de Lourdes, cuidamos do que é mais importante, a saúde da sua família. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de proteger a todos contra uma série de doenças graves. E o melhor, você pode realizar a vacinação em casa. Consulte valores e disponibilidades pelo fone WhatsApp 3441 1555. Clínica CVD, Nossa Senhora de Lourdes. Tudo em um só lugar. Nas lojas da Pristote você vai encontrar. Vai acontecer um mega feirão de portas e janelas, de madeira, ferro ou alumínio, de todos os tamanhos e medidas, com uma porta interna montada, pronta por apenas R$ 199,00. Tem as janelas de alumínio de 1 por 1 completas, acredite, só R$ 399,00. E as janelas guilhotinas de 80 por 1 por apenas R$ 249,00. Tudo em 10 vezes no cartão sem juros e o melhor, a pronta entrega. Atenção! Está buscando uma excelente oportunidade de investir em imóveis? A Voelma Construtora anuncia o lançamento do edifício Vila Flora, que oferece apartamentos de 1 e 2 dormitórios, localizado na parte alta da cidade, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Não perca a chance de adquirir seu imóvel na planta e desfrutar das vantagens que isso proporciona. O Vila Flora não é apenas um empreendimento, é uma grande oportunidade de investimento. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99694-0204. Final de semana com muitas ofertas no Supermercado Sacete. Carne paleta do 7, R$ 29,98 ao quilo. Filé da costela bovino, R$ 39,98 ao quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 7,49 ao quilo. Ponta de peito bovina, R$ 22,99 ao quilo. Paleta suína, R$ 13,99 ao quilo. Linguiça dália ou aurora, R$ 19,98 ao quilo. Arroz tucano, 5 quilos, R$ 11,99. Farinha de trigo Gardênia, 5 quilos, R$ 8,99. Supermercado Sacete, variedade e preço baixo. Temática. O que acontece é assunto. Daniela Afonso e Alessandra Bernardi. Dez horas 4 minutos, 14 graus a temperatura aqui em Veranópolis. Ouvimos um tossido, inclusive estamos falando sobre saúde nesse momento. Vamos ofertar umas consultas para o vice. O vice se engasgou com o chimarrão aqui. Ah, tá. Então tá tranquilo. Então tá tranquilo, não é questão de síndrome respiratória, enfim, nada relacionado a isso. Espero que não, né? Inclusive, a gente aproveita temos alguns assuntos ainda para falar com a secretária Evelyn, mas tivemos uma certa diminuição nos casos respiratórios nas últimas semanas. Sim, a gente fica muito feliz, né? Porque acho que esse ano começou em abril mesmo, maio, foi um pouquinho mais tarde. Estávamos, inclusive, montamos em conjunto com o hospital ali um comitê de crise, né? Porque os casos estavam nos assustando. Adotamos as medidas sugeridas pelo governo, que é o inverno gaúcho. Então, recebemos um recurso para manter a unidade aberta, né, até às 19 horas, para pagar as horas extras dos profissionais. Continuamos com esse horário estendido até o dia 31 de agosto, mas nós temos uma procura bem tranquila, assim, inclusive acabamos até atendendo outros casos que não síndrome respiratória, mas a gente tem, então, até vem de encontro a questão do município amigo da vacina, né, que
que então a gente dá para ver que a vacina funcionou, que as pessoas estão com uma síndrome respiratória mais leve, né? Lembrar que a vacina ela não vai impedir que tu se gripe, né? Sim, a gente vai ter uma diminuição dos sintomas se por acaso vier a contrair a doença, né? Então, a gente teve uma redução nos números, tanto na parte da atenção básica como hospitalar, pois a gente tem frequentemente reuniões com o pessoal do hospital e lá também as internações estão reduzidas, então isso é muito mais tranquilizante para nós. E então o horário estendido ele vai permanecer até o dia 31 de agosto. Se necessário, outras consultas serão atendidas? Sim, serão. Mas a gente tem que pedir para a população ter um pouquinho de compreensão, assim, que a preferência é sempre para casos respiratórios. O que a gente tem visto é, às vezes, as pessoas quererem aproveitar esse horário para fazer encaminhamento de consultas e isso demora um tempo. Então, os médicos estão pedindo para que retorne no outro dia, porque isso leva um tempo maior e nós temos a oferta de 4 consultas no horário estendido e se eu levar mais do que meia hora para fazer todos esses encaminhamentos, eu tiro esses horários. Então, eu estou com uma questão mais aguda, uma dor ou uma síndrome respiratória, aí sim. Em outros casos, a gente pede que procure o posto de saúde em outros horários, porque isso vai facilitar o nosso atendimento. Hoje, o que a gente tem e percebeu, né? Tanto o prefeito quanto o vice, eles estão sempre passeando lá pela Secretaria de Saúde para saber como é que está o movimento. Então, se tu quiser falar, né? A gente tem visto que está tudo mais tranquilo, né? Depois da modificação da forma de agendamento, em que pese algumas pessoas ainda não concordem, né? A gente percebeu uma diminuição do fluxo de pessoas e principalmente da fila de espera no posto de saúde. Hoje nós temos 2 horários disponíveis para agendamento de consultas, né? Um é às 6h30 da manhã. 6 horas, 6 horas, isso. E outro às 11h30 para as consultas da tarde. E a partir da semana passada, nós começamos a divulgar diariamente o número de consultas que sobram. E todos os dias tem um número expressivo de consultas disponíveis. Nós temos uma questão que acho que é importante frisar, e peço licença para a Evelyn para falar sobre isso, sobre a questão do agendamento por telefone. O agendamento por telefone ele acontece só para alguns casos especiais, pessoas com deficiência, idosos e idosos, né? Então, o restante da população ela precisa ir ao posto de saúde para agendar sua consulta. Então, nós tivemos aí nos últimos dias algumas reclamações nas redes sociais e a secretária Evelyn e eu também fomos apurar a respeito disso e, de fato, acho que é uma pequena falha na comunicação. Por exemplo, teve um dia da semana que uma senhora reclamou com relação à consulta e, de fato, naquela manhã haviam 25 consultas disponíveis. Era só ela ter ido ao posto de saúde e já teria consulta disponibilizada. Então são questões pontuais que aos poucos a gente precisa resolver, mas também dizer que o agendamento nesse formato está funcionando. Claro que a gente dá a possibilidade da pessoa agendar o seu horário de consulta e ficar lá aguardando até ser atendida, não há problema nenhum. Então, nós estamos nesse sentido aí, tentando dar mais comodidade. A pessoa vai lá às 6 horas da manhã, 6h30, marca a sua consulta para as 10, pode retornar a fazer seus afazeres e depois, um pouquinho antes das 10, chega lá no posto de saúde para ser atendido e com certeza passa pela triagem e vai ser atendido. Então, isso diminuiu também esse fluxo e também contribui para uma coisa importante que é a propagação das síndromes respiratórias, né? Quando nós não temos pouca gente aglomerada, principalmente na questão da saúde, a gente evita essa disseminação de síndromes respiratórias. Tem uma dúvida aqui de ouvinte sobre a questão do agendamento do pessoal do interior, pessoa idosa, enfim, o que a gente pode falar sobre esse público? Então, complementando o que o Mazeto traz, uma coisa que eu queria só dizer é que, assim, as nossas estratégias, a gente já sempre deixou muito claro que nós, se tivermos que em alguma ação voltar atrás... A gente recua. A gente recua. Então, está funcionando, está funcionando. Algumas sugestões foram da gente rever o horário das 11h30. Vamos reunir a equipe e vamos rever se realmente é necessário ter esses 2 momentos. Então, isso é uma coisa que está sendo... Vou avaliar, tá? Se a gente achar que é melhor manter, nós vamos manter. Mas a gente vai escutar as opiniões que estão chegando para nós. Assim como a questão do interior, na verdade, a gente recuou. Né? Então, a gente tinha feito uma limitação de vagas, né? E a gente percebeu que isso não funcionou, porque nós temos um público de interior muito grande, né? Muitos moradores, e não só, porque o interior não entra apenas na questão do idoso por telefone.
todas as faixas etárias do interior podem agendar. Porque há uma certa distância, Sim. tem comunidades, né, que é uma viagem até você chegar no posto. Exatamente. Então, né? agora foram... nós fizemos um teste, deixamos à disposição para quem quisesse ligar a fazer e tem funcionado. A gente não tem visto que as vagas estão sendo todas preenchidas por pessoas do interior. Então, a gente consegue atender todos os públicos. Então, a partir de... Já faz umas 2 ou 3 semanas. 2 semanas, isso. Que, a princípio, nós não tivemos mais nenhum tipo de reclamação. Então, o pessoal do interior liga para o posto de saúde e agenda sua consulta conforme a disponibilidade da semana. Isso. E nós tivemos aí, não foram ocupadas todas as vagas e está funcionando e resolveu essa questão. Isso. E outra coisa, desculpa te interromper, o que a gente vai rever também nessa semana é a questão dos agendamentos dos dentistas, tá? Então, também teve algumas manifestações de dificuldade de agendamento. Então, assim que nós tivermos uma novidade, a gente vai estar passando para vocês, mas isso também vai ser revisto. A disponibilidade de número de consultas de dentistas em relação a médicos é muito menor. Nós temos um maior número de profissionais médicos do que de dentistas. E isso a gente também vai estar revendo para a questão, para facilitar realmente o agendamento, que às vezes está sendo um pouco difícil. Então, a gente vai aos poucos montando esse quebra-cabeça, mas a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo fazer com que seja mais fácil. E só lembrar que quando você chega e retira a sua ficha no posto de saúde e você sai e retorna, quando você retornar, tem que avisar, olha, eu estou de volta, dar a sua presença, cheguei. Aí a recepção vai registrar a sua presença e automaticamente isso vai para o setor de triagem da enfermagem e a enfermagem vai triar. A partir do momento que a enfermagem tria, você tem que permanecer no posto de saúde. Porque tem acontecido das pessoas saírem, e aí leva ali um tempinho até o médico chamar, e aí quando o médico chama, a pessoa não está lá, e quando retorna quer ser atendida. Então, não, depois da triagem você tem que permanecer no posto para aguardar. Isso a gente está falando de posto de saúde central. As ESFs têm um esquema um pouquinho diferente. Isso que eu ia colocar, só para a gente fazer um resumão, assim, né, nessa questão de agendamento, que como nós tivemos algumas modificações, acho que sempre é importante a gente reforçar. Então, essa questão das 6 horas da manhã e das 11h30 presencial é no posto de saúde central. Isso. Nos postos dos bairros continua como sempre foi. Como sempre foi. Que daí tem os postos dos bairros, horário que abre, enfim, as pessoas vão lá presencialmente para fazer seu agendamento e tem esse atendimento diferenciado por telefone para quem é distante do interior e para uma situação, né, como a gente falou, uma situação particular aí de um problema de saúde, uma deficiência, enfim. Isso, e assim, lembrar que existem algumas comunidades do interior que a sua unidade de referência é alguma ESF e não o posto de saúde central. Isso geralmente as pessoas já sabem, né? Mas por que às vezes a gente não atende? Mas eu queria ser atendida no posto de saúde central. Por que eu não posso? A gente gostaria de oferecer, mas isso a gente consegue fazer uma divisão melhor e a gente consegue direcionar. E nas ESFs a gente tem esse vínculo com o profissional também. E para nós é complicado atender, a pessoa atender um momento no posto de saúde, um momento na ESF. Não, a gente direciona pela questão de divisão populacional, demográfica mesmo. É uma orientação que é dada pelo Estado e federal, que a gente precisa fazer essa determinação, por isso que tem essas divisões. Mas nas ESFs também, se tu entrar nos critérios de agendamento prioritário, tu vai poder fazer seu agendamento por telefone. E quando for uma questão de deficiência, o que a gente pede é que, se for a primeira vez, enfim, sempre leve um laudo para a gente deixar registrado, porque a pessoa que atende o telefone não vai saber se é real isso. Então, a gente precisa ter, num primeiro momento, esse laudo para deixar registrado e saber que da próxima vez que essa pessoa ligar, a gente vai saber que ela tem uma prioridade. Senão, não tem como a gente saber. Muito bom, muito importante. Até tem uma ouvinte aqui que colocou: com comunicação e respeito as coisas funcionam. Expliquei meu caso e fui bem atendida. É isso, né? Muitas vezes a gente... Bom, normalmente, como o Mazeto disse, quando alguém procura serviços de saúde é porque não está passando por um momento legal. Então, a gente sabe que talvez tenha aquele estresse, aquela urgência em ser atendido. A Secretaria da Saúde é a secretaria mais sensível quando a gente trata com pessoa, justamente porque ela tem essa sensibilidade, essa necessidade de ser atendida. A gente está doente, precisa de um atendimento e às vezes as pessoas chegam estressadas ou mais agressivas justamente pela dor ou pelo fato de estar esperando há bastante tempo. E a gente tem que compreender isso e tentar, de uma forma educada e respeitosa, sempre atender bem as pessoas, né? Seguindo com as nossas informações, teve uma ouvinte aqui que eu até estava procurando,
que comentou a questão das faltas, né? A gente tem desde o início do ano acompanhado essa divulgação da prefeitura do faltômetro, e isso tem deixado muitas pessoas chateadas. Esse é o caso da nossa ouvinte, que sugere até que as pessoas que costumam faltar, na opinião dela, não poderiam mais ter chance. Mas aí a Evelyn explica como está sendo feita essa análise, se está planejando algo em relação a essas pessoas que faltam com muita frequência. O que é importante dizer é que tu esquecer uma vez, faltar uma vez, pode acontecer para todo mundo, né? Hoje em dia a nossa vida está tão corrida e a gente sabe que pode acontecer. Então, o que a gente está planejando é que nas faltas recorrentes, né? Faltou uma vez, faltou duas, faltou três, a gente vai reavaliar esse caso e sim, botar para o final da fila, né? É o correto, né? Claro que tu vai ver uma necessidade aí, que é uma urgência, a gente vai ter que... Tudo é uma questão de análise, né? Não é uma regra que a gente pode deixar uma regra fechada. Mas sim, eu concordo com a ouvinte que a gente tem que pensar, porque isso é questão de respeito, né, com toda a população e com o poder, né, público da gente estar fazendo essa oferta. Então, as faltas, elas continuam acontecendo, e o que eu tenho visto é que depois da nossa publicação aí do faltômetro, que sim, não foi uma coisa que a gente inventou, a gente, né, tudo que é bom, a gente, nada se cria, tudo se copia, mas depois disso, vários municípios aqui aos arredores também fizeram essa mesma prática, e a gente vê que não é uma coisa só de Veranópolis, né? Então, sim, nós sabemos que existem as questões das faltas, nós vamos continuar divulgando e com muita esperança fazer com que isso diminua, até pela questão do próprio aplicativo que a gente vai... o sistema, que ele também vai estar avisando com mais frequência, e a gente pensa que isso possa estar minimizando essas faltas. E falando de faltas, a gente também tem uma reclamação de falta de conseguir agendar pelo aplicativo Vera Mais. O nosso maior número de faltas se tratando em consultas de unidade básica é do aplicativo. E de odonto. Então, muitas vezes, assim, eu agendei, mas cancelaram. Sim, porque a partir do momento que é uma reserva que tu faz pelo aplicativo, lembrando, né? Aí quem tem que aceitar é o profissional que foi designado por aceitar essa consulta. Tem pessoas que, quando tem faltas recorrentes, a gente está negando. Então, a pessoa que está sendo negada em algumas vezes é porque ela faltou em várias outras, e a gente só vai deixar que essa pessoa venha presencialmente. Aí acaba sendo uma pequena punição, mas por causa disso, porque é uma pessoa que geralmente está marcando e está faltando. Então, a gente está fazendo isso, e por isso que a gente não está ampliando as consultas pelo aplicativo, porque, de uma maneira geral, é onde tem mais faltas. Então, a gente sabe que o aplicativo veio aí para ajudar em muitos sentidos, mas talvez, marquei ali, depois esqueci. Não... Hoje em dia, como nós comentamos, né, são tantas situações, tantas coisas que acontecem na nossa rotina, mas tem que ter esse respeito com o serviço de saúde. E para fechar essa nossa fala sobre saúde, sei que teríamos muitos assuntos, mas conversamos antes sobre trabalhos que estão sendo feitos na ISF do bairro Santo Antônio, Evelyn. Isso mesmo. Então, nós tínhamos uma esperança esse ano, que a gente acabou não sendo contemplado com um novo PAC, que era a construção de uma nova ESF. Hoje a ESF do Santo Antônio fica embaixo da creche, né? Isso. Mas nós não fomos contemplados porque eles estavam dando preferência para municípios com um índice de desenvolvimento mais baixo, e muito, muito bem que nós somos agraciados com um nível de desenvolvimento muito bom aqui no nosso município, e por isso não fomos contemplados. Desta forma, a gente vai reformar. Tivemos duas fontes de recurso. Uma foi de emenda impositiva, ainda acho que foi que na época vereador, nosso prefeito Cristiano. E da Rede Bem Cuidar, que está alocada lá na SF Santo Antônio. Então, iniciamos na sexta-feira desmontagem de móveis. Vamos fazer pintura, alguns pequenos concertos e a montagem de móveis na terça-feira. Então, pode ser que alguns serviços da SF Santo Antônio possam ser direcionados para a unidade do posto de saúde central. Algumas pequenas coisas, mas consultas médicas vão ser mantidas, né? A gente vai manter os atendimentos, mas isso a gente pede um pouco de compreensão da população, mas é para tornar a SF ainda mais funcional e acolhedora para a população.
Assuntos, então, relacionados à Secretaria da Saúde. Agora são 10 horas e 20 minutos. Como o tempo passa rápido. Nós vamos para um rápido intervalo e depois temos aí muitos assuntos também para falar aqui no Papo de Gabinete. Supermercado Zequim. Identifica. Tua rádio. Veranense 107.5 FM. A rádio do teu tempo. Confira o Dia D, o dia do preço de custo no Supermercado Zequim. Leite Dália 1 litro, R$ 3,99. 24 unidades por cliente. Farinha Nordeste 5 quilos, R$ 15,99. Açúcar Gasparim 5 quilos, R$ 18,95. Óleo Primor, R$ 7,99. Leite condensado Italac, R$ 4,99. Dia do preço de custo no Supermercado Zequim. 68ª Festa em Honra a Nossa Senhora da Salete, domingo dia 14 de setembro em Vila Flores. Programação às 7 horas, venda de churrasco de gado, frango, pastéis, canudos e maionese. Às 10h30, missa festiva na Igreja Matriz. Após almoço no Salão Paroquial, com churrasco de gado, frango, massa, maionese, canudos, pastéis, saladas diversas, pão e frutas. Após o almoço, sorteio do rifão e venda de doces, pastéis e canudos. Participe. Apoio Transmioto, transporte turístico, fretamento e escolar. Fone 99925-2163. Em Vila Flores. Cerâmica Cose de Barro, em Campinho, Vila Flores. Telefone 3447-1288. Centro de Pinturas Tintas Renner, atendendo em novo e amplo espaço, na Flores da Cunha 730, em Veranópolis, informa. Hora certa. 10 horas e 22 minutos. O Centro de Pinturas Tintas Renner está atendendo em novo endereço, na Flores da Cunha 730, em Veranópolis, com uma loja mais ampla e moderna, com tudo que você precisa na linha de pintura, na linha residencial, predial e industrial. Confira também nosso sistema tintométrico computadorizado. Centro de Pinturas Tintas Renner. Aguardamos sua visita. Ofertas da semana do Gran-Père. Costela suína R$ 24,90 ao quilo. Matambre suíno R$ 29,90 ao quilo. Agulha R$ 24,90 ao quilo. Ponta de peito R$ 24,90 ao quilo. Costela desossada R$ 39,90 ao quilo. Batata doce rosa R$ 1,99 ao quilo. Laranja suco R$ 1,99 ao quilo. Batata inglesa branca e rosa R$ 2,99 ao quilo. Creme de leite CCGL R$ 2,99. Gran-Père. Aproveite para fazer seu pedido de carne assada para o fim de semana. Na Marechal Deodoro, em Veranópolis. Laboratório Veranense, cada vez mais próximo de você. Informamos que a nova unidade de Vila Flores já está aberta na Rua 10 de Abril, 93, Centro. Queremos sempre facilitar na realização dos seus exames. Conte com nossa equipe qualificada e a melhor experiência de atendimento. Aceitamos exames particulares, SUS e todos os convênios. Laboratório Veranense, agora também em Vila Flores. Telefone 2122-5600. Serrana Consórcios. Aqui você realiza o sonho do carro novo ou usado sem taxas de juros. E mais do que isso, você investe suas economias para realizar seus projetos com a força de quem compra à vista. Tudo com a segurança de uma empresa especialista em consórcios há mais de 4 décadas. Site www.serranaconsórcios.com.br. Serrana Consórcios, unindo sonhos a grandes investimentos. Fone 3441-1281. Ficou difícil, mas não impossível. Vamos, Beck! Neste domingo, a partir das 3 da tarde, direto do estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, tem Inter e Veranópolis pelo jogo da volta das semifinais da Divisão de Acesso 2025. E você acompanha tudo no rádio e nas nossas plataformas digitais. Parcerias. Supermercado Frasul, tudo em implementos rodoviários, Grupo Roncato, Sicredi, Oral Unique, Riface Pré-Moldados, Autochapeação Piccoli, Escritório Foragato, Generosos Seguros, EB Autocar, Oficina Mecânica Multimarcas, Construtelas e Projetar Imóveis sob medida. Tua Rádio Veranense, 107.5 FM.
Você gostaria de trabalhar na área da saúde? Fazer um curso técnico e já se colocar no mercado de trabalho? Gostaria de fazer um curso profissionalizante aqui em Veranópolis no turno da noite? A AVAEC traz tudo isso para você no curso técnico de enfermagem. 2 anos de curso e alta empregabilidade. Procure-nos para mais informações nos telefones 3441-1511 ou 98400-0579. Ofertas Tordenadas Guaracar Fiat. Fiat Strada Endurance a pronta entrega de 111.990 por 90.990 e taxa zero. Titano Ranch 2026 com 49 mil reais de desconto, taxa zero e 5 anos de garantia de fábrica. Ofertas exclusivas para produtor rural e CNPJ. Fiat 0 km é na Guaracar, em Veranópolis. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na hora de escolher as roupas íntimas, o lugar é Gisela Lingerie. Não tem erro. Conjuntos de lingeries, calcinhas, sutiãs, cuecas, pijamas, tamanhos plus size e muito mais para você. A Gisela Lingerie possui fabricação própria em lycra, cotton e algodão. Gisela Lingerie, junto com você em todos os momentos. São Roque, padroeiro contra as pragas e doenças. Neste domingo, dia 17 de agosto, a Rádio Veranense transmite pelo rádio e redes sociais, a partir das 10h30 da manhã, a Missa em Honra São Roque, na comunidade de São Roque, Veranópolis. Oferecimento: Antônio Marcon e família, Luiz Alberto Tarascone e Ivandro Pavan e famílias, Granja Maternidade de Suínos de Leonildo Antônio Marinello, Loja Pedacinho, Restaurante Sabor da Júlio, Rometal, Paulinho Baterias, Transportes de Laticínios e Frigoríficos Santa Clara, Granja de Suínos e Cabanha de Evandro, Elisandro e Leandro Marinello, Loja Mais Você, PS Comércio de Frutas, Sersul Corretora de Seguros, Irineu Mercali e Companhia Limitada, Comércio e Transporte de Produtos Santa Clara de Juliano Mercali, ABG Agropecuária Veterinária e Pet Shop, Agroindústria Tutti Delice, Infoserve Computadores, Esquimó Sorvetes, Comércio de Frutas Sartori. Rádio Veranense 107.5 FM. Vivemos de informação e prestação de serviço. Você ouve aqui na tua rádio. Veranense 107.5 FM. Temática: o que acontece é assunto. Daniela Afonso e Alessandra Bernardi. Dez horas 28 minutos, 15 graus a temperatura. Temos só mais um assunto da saúde para falarmos. Depois a gente vai falar sobre os outros assuntos, que é a questão da emenda, né? Do milhão. Emenda Isso, do milhão. Emenda do milhão do deputado Maurício Marcon. Então teve a votação nessa semana. Nós fomos vencedores na primeira fase, disputamos com o município de Antônio Prado. E é uma emenda importante que vai auxiliar em vários setores da saúde, principalmente a diminuir as filas, como a gente se propôs e está tentando fazer de uma forma efetiva, na parte animal, no hospital. Então, é uma emenda muito importante. A gente sabe, e comentávamos no bastidor aí, da dificuldade que a gente tem para poder votar no aplicativo. Ele exige um cadastro, exige uma questão um pouquinho maior, mas depois de feito esse primeiro cadastro, é tranquilo. Então, o pessoal que puder, baixe o aplicativo, organize... É o nome do deputado? Isso, Maurício Marcon, isso, o nome do deputado. E já se organizem isso, tem um vídeo explicando. E depois nós vamos ter a segunda fase e até nós chegarmos nas finais aí para disputar R$1 milhão, que vai contribuir de uma forma muito efetiva para a saúde. Lembrando que neste ano nós fomos agraciados e trabalhamos bastante com a captação de recursos e nós tivemos em torno de quase R$2 milhões em emendas destinadas à saúde dos deputados federais. É as nossas viagens a Brasília, os nossos contatos que dão resultado efetivo, além de todas as outras emendas de infraestrutura, de obras que estão acontecendo e projetos que estamos cadastrando, porque nós temos que ser dinâmicos e não podemos parar. Temos problemas
pontuais, temos questões para melhorar, mas também temos que pensar no macro e buscar uma solução de recursos para o município. Estamos trabalhando com uma gestão onde se busca otimizar o gasto do recurso público, principalmente para poder atender às demandas da nossa comunidade. E são muitas, e a gente sabe disso. Nós temos a questão e repito todo sábado e continuarei repetindo, nós temos um problema muito sério na pavimentação da cidade, os calçamentos com muitos buracos. A gente está tentando de uma forma gradativa, mas pedimos a compreensão da comunidade. Agora estaremos na próxima semana fazendo uma força-tarefa no bairro Santo Antônio, e nós temos vários problemas de pavimentação. Foi feita a rua Porto Viro, a rua Otaviano da Coleta, na frente da creche do Santa Lúcia também foi feito um reparo, Epitácio Pessoa, e estamos tentando agora de uma forma organizada começar a fazer bairro a bairro da nossa cidade. Tivemos nessa semana, Dani, então eu sei que o tempo está curto, então vou falar um pouquinho mais, de uma forma mais rápida. Tivemos nessa semana a retirada da pavimentação, como dito, na Rua Barão do Rio Branco. A empresa fez a retirada, o município reconstruiu a base e agora na próxima semana então será iniciada a recolocação do pavimento e refeita e corrigir esse problema aí que aconteceu em virtude da obra. A repavimentação é retirada da responsabilidade da empresa na garantia da obra. Foi feita uma operação tapa-buracos na Estrada Geral Santa Bárbara, está sendo feita no interior do município também. Essa operação tapa-buracos, a gente também comentava nos bastidores, é uma situação paliativa, porque de momento nós não temos como fazer uma obra de uma intervenção maior em virtude do grande fluxo de veículos. Vai ser feita a repintura do eixo central, instalado alguns tachões, e também a questão dos redutores de velocidade que havia sido comunicado alguns meses atrás, já estão todos adquiridos. Serão colocados quebra-molas daqueles que podem ser removidos depois e 2 controladores de velocidade. Tem para aliás, nessa semana a gente acompanhou que essas lombadas eletrônicas chegariam junto com a lombada que vai... Chegariam não, o funcionamento seria no mesmo momento da lombada que foi instalada na BR-470, são situações diferentes, mas a parte tecnológica, enfim, seria ligada no mesmo momento. Eles seriam ligadas juntas. Então, eles não deram prazo, mas dentro dos próximos dias isso vai acontecer, para tentar minimizar também a velocidade dos veículos. Repito, mesmo com a via esburacada, mesmo com a via estreita, sinuosa, nós temos aí um grande excesso de velocidade nesse trecho e graças a Deus que nós não tivemos ainda nenhum acidente grave. Então, falando de algumas situações que a gente vem acompanhando da Estrada Geral Santa Bárbara também, bairro Universal já falamos, Sagrado Coração de Jesus, tivemos alguma novidade em relação à obra, porque a gente sabe e acompanhou todo esse projeto que vai ser feito de drenagem por lá, tem alguns materiais que já estão lá, a licitação, enfim, tudo foi feito, a empresa foi também já esteve por aqui na cidade também. A empresa, sim, nós fizemos uma reunião lá no bairro Sagrado Coração de Jesus, conversamos com todos os moradores, inclusive tinha representantes da empresa, já foi dada ordem de início. Era para ter iniciado no dia 11, mas a empresa, por problemas técnicos de operação, aí pediu mais uma semana para poder iniciar a obra efetivamente. Então, muito provavelmente, não vou prometer porque depende de terceiros, né? Mas muito provavelmente na próxima semana a gente já tenha o início das obras lá com a instalação. Mas eu comunicarei à rádio assim que tiver a empresa lá também para vocês poderem acompanhar essa obra importante. Vamos ver, tivemos uma pergunta aqui anteriormente sobre a questão da iluminação aqui na gruta, né? De fato, vamos pedir para a Secretaria já dar uma atenção especial. Agora, no próximo mês, nós teremos a Semana Farroupilha, que vai acontecer nesse complexo da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então, nós vamos já pedir para a Secretaria dar uma atenção especial. Temos na Praça Central, também temos alguns refletores que estão apagados. A Secretaria de Turismo já está providenciando, no entanto, são alguns tipos de lâmpadas diferenciados que é de difícil localização no mercado, mas a gente já está buscando a compra, na Júlio de Castilhos também. A secretária Bruna me informou que no início da semana vai fazer um concerto naquelas grades da Júlio de Castilhos, no trecho compreendido entre a Montauri e a Oswaldo Aranha, justamente para dar uma melhor visibilidade. Tivemos o início, então, da empresa contratada emergencialmente para a limpeza urbana, porque a outra empresa acabou cometendo alguns equívocos no contrato e nós tivemos que encerrar o contrato. Então, iniciou novamente. Então, já iniciaram a varrição das ruas. Na próxima semana, inicia as roçadas. A capina elétrica continua trabalhando nos bairros. Uma outra pergunta relacionada ao andamento do loteamento Isaías de Areta. Como vai ficar a situação das famílias
que não estão conseguindo fazer o financiamento. Irão prorrogar o tempo de construção? Então, sobre o loteamento Isaías Jareta, nós tivemos uma novidade nessa semana, importante pergunta do ouvinte. A RGE, então, emitiu o termo de incorporação da rede, precisa mais um prazo de alguns dias para fazer os trâmites finais, e depois, então, nós vamos ter a iluminação ligada no loteamento Isaías Jareta. E sim, iremos encaminhar nas próximas semanas um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, alterando o prazo para a construção, em virtude dessa desídia e demora burocrática e também técnica operacional do município na ligação da energia. Nós não podemos penalizar os adquirentes ou as pessoas que foram contempladas com imóveis no local por uma falha do município que entregou as matrículas e não ligou a energia. Então, isso nós vamos fazer a alteração e nos próximos dias comunicaremos todas as famílias através de uma reunião. A questão do financiamento, infelizmente, é uma questão que passa por uma parte de análise bancária, orçamentária das agências, das instituições, e isso nós não temos como resolver para o ouvinte, mas vamos aumentar o prazo, talvez nesse tempo vai acontecer. Nós vamos aproveitar agora para falar, já que estamos falando de habitação, sobre a questão das 20 casas, né, que o município... Falamos brevemente na semana passada, e daí nós estamos acompanhando várias questões. O loteamento Isaías Jareta... Que é uma parte habitacional que está andando, e isso já tem os terrenos, as pessoas já foram contempladas. Temos, então, a compra assistida, que são 15 imóveis. Na verdade, eram 25. 9 já adquiriram, já estão nas suas residências. E o restante, esses 15, na verdade, eram 16. Mas eu, como eu expliquei outro dia, uma senhora que era beneficiária do programa acabou falecendo, então está nesse trâmite burocrático. Mas 15 famílias, então, da compra assistida. O que é a compra assistida? É aquele programa do governo federal com relação às pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes de maio de 2024. Essas 15 são da área rural do município, então vai ser disponibilizado então até R$200 mil para a compra de um imóvel no município de Veranópolis. Então, esse é um programa. São 15 famílias, já teve reunião com as imobiliárias, já teve reunião com os moradores e agora então está nessa fase de negociação. E nós tivemos também a grata notícia na semana passada, na sexta-feira passada, sobre o município foi contemplado na seleção do PAC Minha Casa Minha Vida com 20 unidades habitacionais. O que é esse PAC? Então, é um PAC que o governo federal disponibiliza o recurso para a construção de 20 casas populares ou 20 unidades habitacionais, a critério do município. Nós temos até dia 12 de setembro, então, para cadastrar os projetos junto ao governo federal. Foram selecionados 60 mil unidades e o governo vai pagar em torno de 30 mil. Então, nós temos que agilizar essa questão de cadastro de projetos para que a gente possa ser contemplado o quanto antes. Então, é um outro programa, esse vai ter um critério, vai ter lei, vai ter divulgação sobre. O que mais, Dani? Temos outras perguntas. Ali, acho que a gente faz, né? Vamos fazer as perguntas. Os ouvintes estavam mais quietinhos no começo. Estou vendo agora aí uma pergunta sobre o replantio de flores. Vai acontecer, então, na primeira semana de setembro. Nós esperamos... Fizemos só o plantio de flores de inverno na Avenida Júlio de Castilhos, no trecho compreendido entre o Correio e a igreja. E agora, então, vamos já providenciar início de setembro. Estamos nos aproximando da primavera, o mês das flores, a época das flores. Então, vamos já aproveitar para otimizar o recurso público também. Nós temos uma cidade muito bonita durante o verão. A gente evitou no inverno de fazer um plantio de um espaço curto de tempo para depois ter que substituir por flores de verão. Então, já está sendo organizado para a primeira semana de setembro iniciar o plantio das flores na cidade. Aproveitando o gancho, André Lovison, iluminação e asfalto em Santo Antônio da Segunda, um questionamento por aqui. Temos problemas de alguns buracos no asfalto de Santo Antônio da Segunda, a gente sabe disso, problemas antigos, né? E a gente vai fazer uma operação tapa-buracos. Depois, nós estamos nos organizando com a questão financeira e orçamentária, principalmente, porque é um trabalho que ele custa bastante. De fazer todos os recortes da forma certinha e refazer a reconstituição da base e reaplicar o asfalto, então. Mas daí essa questão é um projeto, um processo para futuro. Então agora nós vamos fazer o tapa-buraco. E a questão da iluminação, pedimos ao André que só nos encaminhe aí a localização dos pontos de iluminação que ele tem conhecimento, que vamos pedir para as nossas equipes passar por lá.
Também tem aqui uma pergunta que era para ser no off, né? Mas podemos colocar aqui a necessidade de uma faixa de segurança na esquina entre a Estrada Geral Santa Bárbara e o final da Barão do Rio Branco. Eu acredito que seja aí na entrada, né? Da Estrada Geral Santa Bárbara. Sim, no entrocamento da Noé ali. Exato. Da cooperativa Vinícola Noé. Podemos melhorar essa sinalização, de fato. Nós temos que organizar essa questão e vou pedir para a secretária Bruna dar uma atenção nos próximos dias. E para fechar, temos essa colocação do nosso ouvinte relacionada à falta de sinalização entre Cotiporã e Bento Gonçalves. Se existe a possibilidade de fazer essa sinalização, né? O que a gente pode falar sobre esse trecho que, sim, é muito utilizado e não tem uma boa sinalização? Conversei ontem, então, com o nosso amigo Januário Rebelato, o Jeca, a respeito disso, e vamos tentar contato aí com o pessoal de Cotiporã, o vice-Denner, para a gente tentar mobilizar aí. Nós vamos fazer a repintura do trecho da Estrada Geral Santa Bárbara e vamos conversar com o Cotiporã. Se precisarmos ir ao DAER para pedir um auxílio do DAER, vamos fazer isso porque de fato esse trecho entre Cotiporã e Bento Gonçalves é um trecho de bastante neblina e a falta de pintura no eixo da via acaba dificultando e pode ocasionar algum acidente. Mas eu sei que Cotiporã também é muito envolvido, os secretários lá, prefeito e vice, são proativos e devem já estar buscando uma solução, mas como havia dito a ele ontem, vamos conversar com o pessoal lá para ter novidades ou informações a respeito. Isso aí, então, acho que agora nós fechamos, né? Se chegou talvez algum encaminhamento, a gente repassa depois, né? Hoje, que bom que eu acredito que a gente conseguiu responder todas as perguntas por aqui. Então, a gente agradece e deseja um bom final de semana. Nós que agradecemos o espaço da tua Rádio Veranense. Não pude falar um pouco da minha visita técnica de uma forma mais aprofundada, mas fica para uma próxima oportunidade. Novidades importantes com relação ao resíduo e principalmente ao licenciamento ambiental, mas na próxima oportunidade a gente conversa sobre. Desejar a todos os ouvintes lembrar da agenda, né? Hoje temos café colonial, então, aqui no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, jantar dançante em Santa Rita, jantar de aniversário da Escola Regina Celi na comunidade de Vila Azul. Amanhã teremos festa em honra a Nossa Senhora da Glória, na comunidade Nossa Senhora da Glória, e também festa em honra a São Roque, na comunidade de São Roque. Todos estão convidados nessa agenda intensa do município. O prefeito está em Caxias do Sul, juntamente com a secretária Idevânia, no recebimento da Chama Crioula, que também Veranópolis vai ter um espaço importante que vai ser o município que vai distribuir para a região aí e para a sequência do percurso da Chama Crioula. Veranópolis se tornou polo de referência. Então, são ações que vêm acontecendo e com certeza nós queremos que Veranópolis se desenvolva, cresça com a participação da comunidade. Importante espaço esse da tua rádio, onde as pessoas questionam, a gente pode responder. Como sempre dissemos e vamos reconhecer sempre, falhas vão acontecer, dificuldades nós vamos ter, mas com a conversa, com o diálogo e principalmente com a participação da comunidade, nós vamos construir uma cidade cada vez melhor. Desejar a todos um excelente final de semana e fiquemos todos com Deus. Obrigado. Muito obrigada, vice-prefeito João Guilherme Mazeto, e obrigada também à secretária de Saúde, Evelyn Kazmirski Ranguetti. Muito obrigada, então, à tua Rádio Veranense. Obrigada ao Mazeto por me deixar ocupar quase todo o programa, mas a gente fica muito, muito grato por poder expor todas as ações que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo e desejo a todos um bom final de semana e que tenhamos uma ótima semana que está por vir. Muito obrigada, esse é o nosso papo de gabinete, inclusive só para fechar, né? A nossa ouvinte aqui parabeniza o Mazeto pela forma como coloca as situações do município, né? Fechando com um elogio, não tem como ficar melhor. Verdade. Um fim de semana excelente a todos. Muito obrigado, ouvinte aí. É a nossa forma de trabalhar e obrigado a todos que colaboram conosco. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais temática, 10h43, 15 graus a temperatura.